Tudo bem, meus irmãos? Graça e paz. Bem-vindos, bem-vindas todos aqui. Em mais um Conexão Renovo, onde nós vamos estar meditando na palavra e orando ao Senhor. Tem sido a nossa prática durante todo esse tempo de afastamento social e tem sido uma ferramenta de Deus para a sua igreja, para nos manter unidos, firmes, aproximados uns dos outros, entre outras ferramentas que temos utilizado para isso. O fato é que a igreja, para se manter, ela precisa de três pilares: a comunhão com a palavra, a oração e a comunhão com os irmãos, né? A oração e estudo da palavra até que podem ser feitos individualmente na nossa casa, mas a comunhão com os irmãos, ela, pela sua essência, né, já está dizendo que é necessário o outro. Assim como a ministração da palavra também precisa do outro, e as orações também, mas a comunhão é da sua própria essência, não tem como fazer comunhão sozinho. E aí tem sido essa a forma que temos encontrado de estarmos juntos, assim como nos primeiros anos da igreja, no primeiro século, ah, os irmãos tinham a possibilidade de usar as cartas para orientação uns aos outros, para manter a comunhão, para manter a informação circulando e o estudo da palavra também. Assim nós hoje temos usado essas outras formas, né? A Magda está perguntando sobre o YouTube. Esse momento aqui ao meio-dia exclusivamente no Instagram, né? E após a gente coloca a gravação dele no YouTube, mas ao vivo só no Instagram, e os eventos à noite, todos eles pelo YouTube, tá certo? Então, ao meio-dia, exclusivamente Instagram, à noite exclusivamente ou principalmente YouTube, com o Instagram como um apoio. Muito bem, então Gálatas capítulo 4, versículo 8 diz assim: Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Eita Deus! O apóstolo Paulo já tinha dito umas palavras bem duras com os irmãos Gálatas, e aqui ele endurece ainda mais, ele continua, né, batendo forte assim, com relação à situação deles. E eu queria meditar um pouco, porque eu vejo que os nossos dias
E a nossa sociedade e a nossa igreja, nossas igrejas evangélicas brasileiras, elas não são muito diferentes dos Gálatas e muitas vezes temos caído nos mesmos erros que os irmãos aqui estavam caindo. Isso, por um lado, é triste porque mostra que não aprendemos as lições tão claramente expostas aqui na palavra de Deus. E por outro lado, nos alegra ao ver que, apesar de tudo, existe uma esperança, pois se para os Gálatas havia esperança, para nós também, de encontrarmos, né, o caminho e que realmente alguém esteja disposto a sentir dores de parto também pela igreja no Brasil, por mim e por você. Então vamos aqui, versículo por versículo, alguns destaques que eu queria fazer nesse texto. Primeiro no versículo 8, né, ele diz assim, olha, antes quando vocês não conheciam a Deus, vocês eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Ou seja, escravos de quê ou de quem, né? Escravos da lei, ele já falou. Aqui, aos Gálatas, ele não está tratando especificamente da escravidão ao pecado, apesar de que tudo isso faz parte do mesmo pacote, né? Ele fala muito mais escravos da lei, ou seja, escravos de uma vida religiosa, escravos de uma religião morta, de uma religião que nada tem a ver com Deus, né, com a comunhão com Deus, mas é uma tentativa de praticar o bem, sem Deus, inclusive, ou sendo Deus um detalhe daquele bem a ser vivido, né? E não a essência. E ele diz, olha, vocês eram escravos desses, e eu entendo aqui como dos mestres da lei, dos líderes religiosos, ou daqueles que estavam tutelando aquelas pessoas, prendendo essas pessoas por meio dos seus ensinos, né? E isso é uma preocupação que nós temos. Até quando o pregador da palavra tem a autoridade da palavra, né? A palavra ela tem autoridade, mas o pregador é um mensageiro da palavra e ele não pode cair no erro de querer ser a palavra ou de querer ser a autoridade da palavra. A gente tem visto assim, em muitos lugares e muitas pessoas que exercem uma autoridade abusiva sobre aquelas pessoas que se reúnem ali. Em vários aspectos. Eu posso citar alguns aqui. Por exemplo, você como cristão, você não tem a obrigação de votar nas eleições em uma pessoa porque ela é indicada por um pastor. De onde se tirou isso? Né? Mas alguns tentam fazer de uma igreja um chiqueiro eleitoral. Não faça isso, né? E nem se deixe levar por isso. Alguns também tentando fazer uma espécie de discipulado, terminam querendo impor orientações, onde as pessoas para comprar um bem, né, trocar de carro, comprar uma bicicleta, tem que perguntar se o seu pastor concorda ou não. Não é necessário isso. E aí essas pessoas que por natureza não são deuses, assumem o lugar de Deus. Então eu estou citando 2 exemplos, e tem muito mais, onde na verdade você deve orar a Deus, buscar a Deus e tomar suas decisões. E algumas decisões importantes da sua vida, você deve sim consultar as pessoas mais experientes, entre os quais, em primeiro lugar, o seu pastor, obviamente. Né? Pastor,
é uma das funções pastorais, né? De orientar, de aconselhar, sim, saber. Aí, pastor, eu quero realmente vender minha casa, comprar outra ou comprar uma casa, é um negócio. Eu queria a sua orientação. Claro que você pode dar orientação, né? Mas que isso não seja uma obrigação, né? Uma tutela daquela pessoa. Ele diz, mas agora, conhecendo Deus, versículo 9, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, fazer um parêntese aqui nesse assunto que a gente está tratando, só para enfatizar isso aqui que ele está tratando. Né? Não sou eu que conheci Deus, não sou eu que amo a Deus, não sou eu que aceitei Jesus. Foi Ele quem me aceitou, foi Ele quem me conheceu primeiro, foi Ele quem me amou primeiro. E a gente responde a esse amor. Né? Então, sendo conhecido por eles, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Eita! Então, 3 adjetivos aqui, horripilantes, né? Elementares, fracos e sem poder. São os princípios aos quais eles estavam voltando. Então, entendendo aqui, o contexto é um contexto de judaísmo, né? E aí a gente vai ampliar a compreensão, como sempre dizia o pastor Walter, diz, né? Não sei se ainda diz, mas está vivo. Mas assim, é uma volta a uma religiosidade da qual nós fomos livres já, não precisamos viver nela, né? São princípios elementares e eles são fracos e sem poder, ou seja, eles não transformam a vida da gente, não transformam a nossa existência. Que princípios, né, seriam esses? Aí você vai para qualquer religião, você não precisa nem citar uma religião específica, né? Nós vivemos num país de maioria católica, nossa cultura é católica, então é evidente que nós vamos sempre fazer uma referência, né, à Igreja Católica, mas você pode fazer referência mesmo à Igreja Evangélica, também tem, não, parece que é uma coisa, uma exceção. É do mesmo jeito, tem a sua religião ali enraigada, né, e que mata muita gente, assim como toda religião. E aí ele diz, ó, vocês estão voltando. Quem está voltando é porque de lá saiu. Então vocês saíram de uma vida religiosa e estão voltando a esses princípios. E ele vai citar aqui um exemplo, né? No versículo 10. Ele diz assim, vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Ou seja, vocês estão voltando a usar um ano litúrgico, chamar assim. Vocês estão observando essas datas especiais. Alguns radicais, né? E com falta de compreensão de princípios e mais uma vez voltando a regras e não princípios. É importante você entender a diferença entre regra, lei e princípio. Alguns leem isso aqui, míopes que são, e dizem assim, então não vamos celebrar o Natal, né? Datas especiais. Não vamos festejar aniversário, nem Natal, nem Dia das Mães, nem nada mais. Não é disso que ele está falando. Ele está falando de um retorno a uma religiosidade. É o porquê você faz isso. Por que você tem que fazer a celebração do Natal? E se não tiver, você morre? Ou porque tem coisas sagradas na sua vida, tem ídolos sagrados na sua vida, são datas, são rituais. O que tem na sua vida de tão sagrado, religioso, que você precisa jogar fora? Né? Então, muitas vezes nós temos ritos familiares, religiosos, né, que a gente não larga. E nós precisamos abrir mão desses rituais para vivenciar a verdadeira comunhão com Deus. Não sei se
vocês estão conseguindo me entender, mas ou se eu estou conseguindo me fazer entender. Mas o final do versículo 9 talvez nos coloque luz sobre o texto, quando ele diz o seguinte: vocês querem ser escravizados por esses rudimentos outra vez? Né? Então, vocês estão querendo ser escravizados. E aqui vem a luz. Tudo aquilo que te escraviza faz parte dessa religiosidade morta. Então, você quer identificar se tem algum ídolo? Veja o que te escraviza, o que você não pode abrir mão. Veja o que você tem que fazer, às vezes, sem pensar por que você faz. Né? Muitas vezes nós estamos numa vida religiosa e a gente não se pergunta por que eu faço isso ou por que eu não faço isso. E aí você vai encontrar algo que te escraviza e do qual você precisa ser livre para viver a comunhão com Deus ao invés da religião para Deus. Viver realmente a graça ao invés da lei. Tem muita gente, muitos de nós, vivendo lei ainda, nos nossos dias, vivendo esses rudimentos fracos, elementares e sem poder, do qual o apóstolo Paulo fala. Nós precisamos correr para longe disso, porque a religião ela nos mata e a graça nos faz viver. Muito bem. E aí ele fala no versículo 12, assim, olha, eu suplico a vocês, irmãos, que se tornem como eu, livres. Olha o meu exemplo, acompanhe aqui. Volta, irmãos, acorda, sai dessa vida religiosa. Cai fora disso, isso não faz bem para vocês. Pulando aqui para o versículo 15, né? Ele faz uma pergunta. O que aconteceu com a alegria de vocês? Eita, vamos entender aqui essa alegria da qual ele está falando. Né? Quer dizer que eles viviam rindo e agora andavam com a cara fechada? Talvez, mas não é só isso. Nem todo mundo que está sorrindo está alegre, nem todo mundo que está com a cara fechada está triste. Ele está falando aqui algo sobre o primeiro amor, sobre a vida com Deus, sobre essa vida não religiosa que tem comunhão com Deus. Um Deus que realmente se apresenta pessoalmente para nós. E nós podemos caminhar com Ele. Então ele está dizendo, olha, essa alegria de caminhar com Deus está se perdendo e vocês estão se dedicando agora a um ritualismo. Sabe, nós precisamos fugir desse ritualismo, ser libertos desse ritualismo da vida cristã, de uma vida que não entende por que está fazendo. Repito, qual a razão de tudo isso? E se você faz com alegria, então isso vale a pena. Não porque você escolheu aquilo ser alegre, mas porque Deus está colocando alegria no seu coração. Eu vou contar o meu exemplo com a música, né? Eu, desde os 10 anos de idade, eu toco na igreja. E uma vez, até recentemente, eu tinha decidido cair fora dessa área. Não, vou só pregar a palavra, vou ficar ali no cantinho e subo, prego a palavra e volto, vou ser só pastor, né? E eu vi que não é esse o propósito de Deus para mim. Então, os músicos vão ter que me aguentar ainda lá por cima um bom tempo, né? Mas, desde os 10 anos, eu nunca perdi a alegria. Então, eu posso falar disso porque é algo que está no meu coração, né? Eu posso abrir com você. Eu nunca perdi a alegria de ter todo o trabalho que envolve ministrar a música na igreja, né? Então, que trabalho, por exemplo? O trabalho porque você vê lá a ponta do iceberg, né? O pessoal tocando durante 40 minutos, 50 minutos e não entende que tudo aquilo tem um trabalho enorme por trás. Então, o trabalho de pegar uma música, notas
que você tem que descobrir que estão ali. O trabalho de escolher músicas, o trabalho de limpar instrumentos, afiná-los, o investimento em instrumentos, o trabalho de ir mais vezes para a igreja, né, para o templo, para o espaço físico, do que a maioria, porque você tem que ir ensaiar. E o trabalho de ensaiar, que é chato muitas vezes, o trabalho de carregar instrumentos, você ir para a igreja, tem gente que não quer nem levar a Bíblia, né? Mas você tem que levar a Bíblia, violão, muitas vezes outros equipamentos. E eu me lembro quando eu fazia isso de ônibus, né? Às vezes pegando 2 ônibus, guitarrinha pesada, aquela, viu, que o pastor Roberto a gente tinha comprado lá para a comunidade. Eita, a bicha era feita de madeira de lei, guitarrinha preta. Mas a bicha era pesada, né? Mas estava lá, no ombro, levando, passando pela roleta comigo. Ainda tem roleta, né? No ônibus deve ter, catraca. Então, nunca perdi a alegria, né, de chegar mais cedo, de sair mais tarde. Isso é uma alegria para mim, é bom. Eu não sei nem como é viver sem isso, né? Então, eu posso e você pode fazer tudo isso por religiosidade. Por isso que eu estou falando aqui, não é exatamente o que você faz, mas como você faz, o que está no seu coração, né? Então, você faz com alegria, servir ao Senhor com alegria, né? Ei, Albertão, sempre forte, né? É musculação. Então, quando você faz com alegria no coração, então você faz o melhor, você está lá, você não está medindo esforços. Está compreendendo? E o religioso não, ele faz porque é obrigação, porque ele acha que vai receber algo em troca, porque ele acha que vai agradar a Deus com aquilo ali, né? Enquanto que aquele que recebeu a graça, ele faz talvez as mesmas coisas, mas com alegria e sabendo o seguinte, que é porque Deus já fez, não é porque Deus vai fazer alguma coisa, é porque Deus já fez. E a gente tem essa essência de servir ao Senhor. Então, é só um exemplo para que você compreenda no meu coração como é que funciona e como é que eu entendo. Então, ele diz assim, olha, o que aconteceu com a alegria de vocês? Eu pergunto a você, o que aconteceu com a sua alegria? Ela está aí no seu coração? Quando você vai para a igreja é com alegria, quando você serve ao Senhor é com alegria, quando você lê a Bíblia, ora, é com alegria? Tem esse gosto pelas coisas de Deus? E aí o apóstolo Paulo, ele cita o exemplo, ele traz a memória, assim como eu trouxe a minha memória, o que eu fazia lá em, sei lá, 90, né, 91, 92. Ele traz a memória dos irmãos aqui, Gálatas, o que é que eles faziam. Ele disse, olha, quando eu conheci vocês me amavam tanto que eram capazes de tirar os próprios olhos para me doar. Quer dizer, isso aqui não é coisa de religioso, né? Isso é coisa de quem vive o amor de Deus. Então ele diz, olha, eu via que vocês eram capazes de fazer qualquer coisa por mim. E agora ele pergunta, olha, eu me tornei inimigo de vocês por dizer a verdade para vocês? Será que agora vocês já não são mais capazes de dar a sua própria vida por mim, ou seus olhos por mim, porque eu falei a verdade? Desgastou o relacionamento a esse ponto? E aí ele dá uma dura aqui no versículo 18. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente, né? Quando eu estava presente, vocês me trataram muito bem, mas agora vocês não estão me tratando bem. E não é essa a vida religiosa? Que se apresenta muito bem quando está ali reunido, mas que depois tem outra conduta? Ele diz, olha, eu estou sofrendo de novo.
dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Em outras palavras, o apóstolo Paulo diz assim, eu estou olhando aqui para vocês e não estou vendo Cristo. Estou vendo qualquer coisa, menos Cristo. E eu estou sofrendo, estou pedindo a Ele que Cristo seja formado em vocês. É Cristo em vocês, a esperança da glória. E se eu gostaria muito de ter outro tom de voz com vocês, eu gostaria muito de tratar de outros assuntos com vocês, mas, sinceramente, eu estou perplexo. É o que o apóstolo Paulo diz. Perplexo significa que eu estou sem ação, eu estou besta com o que eu estou vendo. Irmãos, que nós jamais sejamos como os Gálatas, mas que, como eu disse, uma vez já identificando que coletivamente a igreja do Senhor nesses dias tem sido muito parecido com o que estamos vendo aqui. O pedido, o clamor, o rogo, a súplica minha é a mesma de Paulo. Igreja do Senhor, onde está a alegria de vocês em servir ao Senhor? Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos abandonar tudo aquilo que é da religião, desnecessário, e vamos servir ao Senhor com alegria. Porque isso é que vai valer a pena na caminhada com o Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Senhor nos livrou da lei, do pecado e da morte. O Senhor nos livrou de uma vida sem sentido e nos trouxe para uma vida com alegria, de serviço, de amor, de comunhão uns com os outros. Te peço que o Senhor encha a nossa vida, encha cada vez mais a nossa vida dessa alegria, dessa vida do Espírito, dessa comunhão com a igreja. Senhor, desse serviço que nos anima, que não nos cansa, que possamos viver essa vida contigo, Senhor. Pai, eu quero te pedir pelos enfermos, em nome da irmã Claudina, que tem colocado aqui o seu pedido, também os demais que estão me ouvindo, que estejam sendo curados, porque é Jesus Cristo quem nos dá saúde. Eu te peço por cada um nas suas lutas, nas suas aflições. Senhor, eu te peço que o Senhor esteja suprindo as necessidades de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, multiplique essa graça sobre a sua vida a cada dia, viu? A pedidos, vou mandar aqui uns abraços, né, e beijos. Quem foi que pediu, Vitória? Foi a Rebeca, lá da Igreja Cristã Evangélica Dunas. Um abração para você, beijão, né? E também para as outras crianças. Ontem eu vi o Samuel de longe, Samuel da Anne. Um abraço, Samuel, se estiver vendo. Um abraço para Paola, um abraço para Valentina, viu? Eita. Maria Júlia, eita, meu fã clube. Minhas crianças queridas, que Deus abençoe vocês. Se eu tiver esquecido alguém, aí depois vocês dizem, tá certo? Mas aí, live, né, hoje? Eita, hoje vai ter uma live muito especial. Horário confirmado ou mudou? 18 horas, 6 horas da tarde. Tem live jovem, e hoje vai ser muito especial, hein? 3 ou 4 horas de live? 3 horas de live. 3 horas de live, porque nós vamos estar juntos, nós, Igreja Cristã Renovo e Igreja Cristã Evangélica Dunas. Então nós vamos fazer um lá e cá o tempo todo, viu? Com muito louvor, com alegria, né, com dinâmicas, com perguntas, vai ter quiz, vai ter um monte de surpresa aí, bem legal, palavra, oração. Então vai ser bem interessante, viu? Quero incentivar você a estar aqui com a gente
do começo ao fim. Vai ser bem legal, vai ser transmitido aqui no Instagram e, se tudo der certo, também no Facebook, lá da ICE Dunas, e no nosso YouTube, tá certo? Então vai ser bem interessante, todas as mídias e todo mundo junto aí. A temática vai ser exatamente essa, juntos. E aí vamos fazer algo bem especial. Quero convidar vocês para estarem aí juntos com a gente. Não esqueça de preparar os elementos da ceia do Senhor, porque amanhã nós vamos celebrar a ceia do Senhor, nós aqui da nossa casa e você da sua casa com a sua família. Reúna a sua família, prepare o suco de uva, prepare o pão e vamos celebrar juntos a ceia do Senhor, lembrando da sua morte até que Ele venha. Graças a Deus. Um forte abraço e até mais tarde, se Deus quiser.